Olá, eu sou o Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do LecoCast, e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o LecoCast são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em jornalismo na Unesp, Estela Gomes, conversou com Victor Gomes e Nathan Seabra, colaboradores da Vertown Resíduos. Bom, para começar, eu queria pedir que vocês dessem um panorama sobre o que é a empresa, qual foi a ideia que surgiu da empresa e qual é o segmento que vocês atuam. Boa, posso começar aqui, você complementa então, Nathan, pode ser? Bom, a Vertown, né, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente atua no segmento de tecnologia, né, a gente é uma plataforma SaaS, que a gente chama, que é Service as a Software. A gente desenvolve, né, um software para gerenciamento de resíduos para grandes empresas, então grandes players da cadeia que geram uma grande quantidade de resíduos. A gente nasceu, né, em 2017, na época a gente nasceu como uma spin-off de uma empresa de consultoria aqui do Brasil. Basicamente, spin-off, né, a gente foi quase que incubado por essa empresa, entendendo ali a realidade dos clientes dele no que diz respeito à gestão de resíduos, e a partir daí a gente foi construindo o nosso produto, que é o nosso software de gestão de resíduos. E aí, em determinado momento, quando a gente já tinha um produto, né, já num certo nível assim, de maturidade, a gente fez uma separação assim, dessa empresa, né? Então, e aí deu início a VG Resíduos, que posteriormente veio a ser VGR, né? A gente fez uma abreviação ali da sigla, e no final do ano passado, nesse ano, a gente fez todo um processo de rebrand e nossa marca agora é Vertown. E aí até, Nathan, se quiser comentar um pouquinho mais sobre o rebrand, que eu acho que é bastante importante também. Bom, como o Vitor falou aí, né, a gente, em dezembro do ano passado, a gente fez um processo de rebrand, a gente trouxe uma consultora de fora, e a gente identificou que as marcas que estavam se posicionando dentro desse cenário ESG, cenário de sustentabilidade de uma forma geral, elas tinham muito a mesma pegada estética, por exemplo, a forma de comunicar sempre era muito a mesma, entendeu? E aí a gente entendeu que a gente podia fazer diferente. Então, se você olhar, não sei se vocês acompanharam aí o nosso Instagram, nosso site, por exemplo, que acabou de entrar no ar, a gente ainda está até fazendo algumas modificações. A gente tem, assim, a gente trabalha bastante com fotos denúncia, trabalha com imagens que causam bastante contraste. Então, acho que basicamente é isso. E a gente vem comunicando o nosso produto em cima disso. Qual foi a ideia que fez a empresa surgir? Sim. O que acontece? Os nossos fundadores, né, o nosso CEO, o Gui Arruda, juntamente com o nosso CTO, não sei se CTO até a sigla, mas, enfim, é o Guilherme Guzmán. É CPO de produto, né? CPO, né? Isso aí. Então, lá atrás, eles, junto com o dono dessa empresa que incubou, né, a antiga VGR, tiveram a ideia, eles já tinham uma empresa de consultoria, né, que lidava muito com as indústrias, né, consultoria nessa área ambiental, especificamente sobre requisitos legais. Então, eles tinham bastante clientes, é uma consultoria já de renome, e aí eles queriam se aprofundar, né, viram como grande problema a temática de resíduos, não só como dor, né, no dia a dia de gerencial dessas empresas,
mas também a problemática mundial que a gente tem de resíduos. E a partir daí, eles em conjunto tiveram a ideia de desenvolver uma tecnologia, um software para gerenciamento de resíduos especificamente. Então, foi juntamente os nossos dois fundadores com o dono dessa consultoria, que a partir daí, por já estar envolvido, né, dentro da indústria, entendendo todo o contexto, eles resolveram constituir um software específico para gerenciamento de resíduos. Mas na empresa, o que veio primeiro? Atingir um objetivo de desenvolvimento sustentável ou isso foi só uma consequência da atuação de vocês? Sim, isso foi uma consequência, viu, Stella? Até pelo know-how dos nossos fundadores, né? Eles têm um background muito relacionado à tecnologia. Então, inicialmente, a ideia era automatizar um processo de gestão de resíduos industrial e logo no início eles perceberam o que estava atrelado a isso, né? A questão relacionada a impacto socioambiental, enfim. E aí sim que a gente foi olhar para esse nosso DNA de impacto que antes a gente não via com essa lente, né? Então, inicialmente a gente tinha muito a lente de tecnologia, muito por causa do background deles, assim, mas logo depois, assim, eles foram vendo o viés de impacto que a gente tinha, então a gente foi começando a olhar com mais detalhe para isso e hoje, né, a questão do impacto para a gente é tão importante quanto a questão de desempenho financeiro, por exemplo. Então, mas no início, né, no inicinho mesmo da Vertal, a nossa empresa ela nasceu com o objetivo ali de tecnologia, de automatizar um processo e posteriormente que a gente foi abrir os olhos para essa questão de impacto mesmo. Bom, a minha próxima pergunta é: de onde exatamente vocês são? É de Minas Gerais? É de Manaus? E como vocês estão inseridos no contexto em que a empresa surgiu? Do Brasil inteiro, né, Natan? Graças a Deus. Mas eu especificamente, né, eu sou de Belo Horizonte, o Natan, ele está em João Pessoa, a gente tem colaboradores hoje no Brasil inteiro, então em várias regiões, com a questão da pandemia, né? A gente aderiu ao regime home office e é o que permitiu que a gente não tivesse somente colaboradores em BH igual era anteriormente. E aí, atualmente, a gente então está em home office, a gente tem um hub, né, em BH, um hub também em Manaus, onde a gente tem alguns colaboradores também, e também em São Paulo a gente tem alguns hubs também, devido a algumas parcerias que a gente fez aí ao longo do tempo. Então, eu diria que a gente está em todo lugar, praticamente. E qual é o tipo de profissional que atua na empresa de vocês? Show. Bom, a gente tem diversas áreas aqui, né? Então, basicamente, a gente tem uma área de vendas, né? Então, a gente tem profissionais ali de marketing, relacionado a branding, relacionado aos closers, né? Que são os vendedores em si, os SDRs, que são os que fazem a prospecção, né? Que é aquele primeiro contato ali com os futuros clientes. E aí a gente tem um círculo já voltado ao pós-venda, que a gente chama aqui de floração, que é o CS. Então, a gente tem os profissionais também relacionados ao sucesso do cliente. Além disso, tem a parte administrativa, né? Então, o pessoal financeiro, o RH, voltado para a comunicação interna. O outro ciclo, né, que é o maior deles, que é a parte de desenvolvimento, né? Então, ali a gente tem os profissionais de TI, que são os PDs, os POs, os PMs, até se quiserem, depois a gente pode especificar a sigla aí. Mas os devs, enfim, que são o pessoal relativo à construção mesmo do nosso software, e tem também o nosso círculo do propósito, que eu faço parte, e eu especificamente, né, eu sou a única pessoa exclusiva desse círculo, né, as outras pessoas que participam de outros círculos além desse. Eu lido já mais com essa parte específica relacionada à sustentabilidade, a impacto socioambiental. Quais são as fontes de renda da Vertal?
Tenatan é o nosso SaaS, né, o Software as a Service, então a gente cobra mensalidades dos nossos clientes, e também a gente tem um mercado de resíduos, que é um braço da nossa plataforma, na qual a gente tem a gente auxilia, né, nossos clientes nessa encontrar fornecedores que sejam mais vantajosos ambientalmente e também financeiramente para eles. E aí a gente também monetiza esse braço que seria o nosso mercado de resíduos. Pensando em como a empresa surgiu, em quando a empresa surgiu, na verdade, e onde vocês estão hoje, os objetivos de vocês mudaram? Se mudaram, quais são eles hoje? Bom, eu vejo que sim. Então, como eu disse, né, anteriormente, a gente nasceu muito com essa pegada voltada para a tecnologia, de automatizar um processo, e ao longo do tempo a gente foi se descobrindo como uma empresa de impacto, uma empresa do setor 2,5. Então, houve bastante essa transformação apesar de ter sido uma consequência, né, a gente olhar para dentro e ver que o nosso software, né, o nosso core, está totalmente atrelado com um impacto ambiental, e aí a gente começou a ver a questão de impacto como essencial para a existência da Vertal. A partir daí a gente foi buscando algumas mudanças, né, de processo. A gente passou pelo processo de certificação como empresa B, alguns programas de aceleração, como o próprio Accelerate, que tem totalmente a ver a questão dos ODS, né? A gente, então, começa a mensurar os nossos impactos, a gente começa a propor melhorias no que diz respeito a diversas áreas, inovativo também, boa. A gente começa o primeiro passo é mensurar e depois propor as melhorias, né, sobre a questão de impacto. E aí, hoje, para a gente, a questão de impacto também é fundamental, assim como a gente ter que ter um desempenho de crescimento financeiro, por exemplo, a gente também quer crescer proporcionalmente em termos do impacto que a gente causa. Então, ao longo do tempo, a gente foi amadurecendo nesse sentido, que trouxeram até para mudanças internas também. Então, a gente, mais ou menos há um ano e meio, a gente teve uma mudança de cultura mesmo. Então, a Vertal decidiu pelo caminho de ser uma empresa TIO, na qual a gente leva em consideração, né, os 3 pilares ali, que é a autogestão, o propósito essencial e a integralidade. E basicamente falando sobre isso, né, a autogestão, é a questão das pessoas, né, terem um autocontrole. Então não existe um gestor que vai delimitar todas as regras do jogo e simplesmente aquelas pessoas que estão abaixo vão somente executar, concordando ou não com o que foi dito por essa pessoa acima, né? Então, as pessoas têm o poder, né, de poder trazer suas ideias, trazer suas objeções, suas considerações e as decisões, né, todas elas, desde a mais estratégica até a mais operacional, elas são tomadas todas por consenso. Claro, não envolvendo as pessoas que têm domínio, né, sobre aquelas questões. A questão da integralidade, que é a gente poder ser quem a gente é mesmo. Então, não existe, por exemplo, o Vitor e o Nathan fora daqui, dentro da Vertal, durante o expediente. A gente preza muito para que as pessoas sejam elas 100% do tempo, porque a gente tem certeza que dessa forma a gente vai ser mais criativo, nossa capacidade de inovação vai ser melhor. E a questão também do propósito essencial, que é a gente ter um norte, né? A gente saber o que nos move e saber onde a gente quer chegar, que é a questão do nosso propósito de viabilizar o mundo sem lixo. Então, a gente tem muito isso também enraizado assim, dentro da nossa cultura. E aí a questão, por que, né, falando disso, a questão do impacto, né, a gente abrindo os olhos para o impacto, a gente começou a mover outras coisas dentro da organização, que chegaram a mudar até questões culturais. Então, acho que foi basicamente isso. Quais você acha que são as maiores ameaças e os maiores potenciais no setor em que vocês atuam? Então, o nosso maior desafio hoje, para ser bem sincero, porque quando um cliente ele faz a adesão da plataforma,
a gente tem uma equipe aqui dedicada a fazer o que a gente chama de onboarding, que é justamente fazer o cliente entender a plataforma, fazer todo o treinamento. E se esse cliente ele não se engaja para preencher os dados que ele precisa preencher na plataforma, se ele não tem uma equipe dedicada olhando para isso, o nosso software é como se fosse uma Ferrari na mão de quem não sabe dirigir, entendeu? Então, basicamente, a gente precisa que, do outro lado, a gente tenha pessoas engajadas para também atingir esses objetivos de sustentabilidade. E as potencialidades? As Então, maiores potencialidades do setor que vocês atuam? Bom, acho que principalmente, Stella, acho que a temática ESG atualmente vem tornando uma proporção bem bacana, assim, sabe? Acho que há um tempo atrás as empresas, né, elas não davam tanta importância para essa temática, elas achavam que isso seria um ônus, né, para as empresas, ter que pensar em meio ambiente, parte social, e como que isso estaria atrelado talvez à governança, né? Então, hoje isso tem mudado bastante, a posição mercadológica mesmo, para uma empresa ter um desempenho financeiro, ela tem que ter atrelado a estratégia de negócio dela, a questão da sustentabilidade. Então, é um potencial que a gente vê hoje do nosso negócio nesse sentido de expandir cada vez mais, né, a atuação da Vertal entre mais clientes e também expandir o nosso impacto, né, em outras vertentes ali dentro do ISD. Então, acho que esse seria o grande fator, assim. Exato. E só corroborando com o que o Vitor falou, como nós somos uma startup, né, a gente trabalha com tecnologia, a gente não tem as barreiras de uma empresa física, né? Então, a nossa capacidade de entrega, por exemplo, vamos dizer assim, que ela é quase que limitada a partir do momento que a gente tem mão de obra, por exemplo, né, colaboradores para desenvolver, né, as funções que a gente precisa, mas a gente hoje já está no Peru e, salvo engano, no Uruguai também, né, então a gente consegue internacionalizar a nossa plataforma, assim, muito, muito rápido, com velocidade bacana. Sobre as ODS, quais as ODS que a Vertal está cumprindo e quais são os efeitos práticos? Bom, Stella, hoje a gente tem um mapeamento, né, da ferramenta SDG Action Manager, que é uma ferramenta disponibilizada dentro da ferramenta do BIA, do sistema B, onde a gente consegue medir a nossa atuação em todos os ODS. Então, hoje a gente tem mapeado a nossa situação em todos os ODS e a gente consegue influenciar em todos, né? Mas os que a gente hoje tem maior interferência são o ODS 12, 11 e o 9. Então, são os 3 principais ODS que a gente influencia atualmente. Mas, como a gente falei, a gente tem abrangência em todos eles, muito pelo mapeamento que a gente faz recorrentemente. A próxima pergunta é se vocês acreditam que o modelo de vocês ele é reprodutível e por quê? Sim, até que a fala que o Nathan trouxe, né, o nosso modelo de negócio ele é muito escalável, né? Então, para a gente, por exemplo, trazer mais clientes, né, que de certa forma a gente está aumentando o nosso impacto também dentro do processo deles, para a gente não demanda tanto esforço, né? Então, não é proporcional trazer um cliente e trazer um desenvolvedor, por exemplo, para desenvolver a plataforma. Então, a gente consegue absorver várias empresas de modo a escalar, né, o nosso negócio numa velocidade maior do que a gente tem tendo que alavancar nossas despesas. Então, pelo nosso modelo de negócio, por ser um SaaS, né, Service as a Software, creio que a gente tem sim um modelo ali de esqueci a expressão que você usou, reprodutivo, né? Que seja Sim, bacana. ele é reprodutível, isso mesmo. Sim. Como é que vocês comunicam os impactos da Vertal na sociedade? É através de site, de redes sociais? Qual é o principal? Através das nossas mídias sociais, né? Então, do nosso site, do nosso Instagram, do nosso LinkedIn. Então, a gente comunica por nossas mídias, a gente também promove alguns eventos, né? YouTube também, esqueci de falar. A gente promove alguns eventos também
A gente tem um relatório de sustentabilidade, né, o reporte anual que a gente faz, que também está disponibilizado no nosso site, onde a gente coloca ali tudo o que foi feito em termos de impacto durante o ano. Inclusive, depois, se quiserem baixar, só se acessarem o nosso site, lá vocês conseguem ter acesso ao relatório. Então, as mídias, e também a gente promove alguns eventos, né? Por exemplo, alguns workshops, alguns webinar também, onde a gente traz em pauta, né, essas temáticas relacionadas a impacto, as pautas ambientais também, e internamente, né? Então, a gente também tem muito esse olhar interno de como, para a Vertal, né, questão da geração de resíduos da Vertal, consumo de energia, nossa pegada de carbono. Então, a gente também tem muito esses movimentos internos entre nós, colaboradores, para que a gente possa estar aumentando o nosso impacto positivo e minimizando aqueles negativos que a gente causa. Enquanto a gente estava fazendo uma pesquisa, uma leitura sobre a VGR e a Vertal, a gente encontrou uma notícia da Gazeta do Povo de que a empresa tinha a intenção de abrir uma filial nos Estados Unidos. Isso deu certo? Não foi muito para frente, sabe, Stella? Na época, a gente chegou a desenvolver um piloto lá nos Estados Unidos, mas seria um piloto somente desse braço que eu comentei com vocês, do mercado de resíduos. Então, seria basicamente a gente ter uma bolsa de resíduos assim lá nos Estados Unidos. Mas por alguns entraves ali, mais burocráticos, e também com o próprio parceiro, né, que estava lá nos Estados Unidos também, a gente não conseguiu avançar. Então, a gente chegou a construir, né, a desenvolver um site dessa bolsa, mas como Vertal a gente não deu sequência. Não sei te dizer também se esse parceiro deu sequência para o lado dele, mas como Vertal, a gente não seguiu. A minha última pergunta é sobre o Accelerate. Como é que foi participar desse projeto da ONU? Bom, como eu falei, né, eu não estive presente fisicamente no Accelerate, mas eu estava na empresa, então vi algumas coisas, né, alguns frutos que a gente colheu do programa. Então, um deles foi essa própria tentativa de expansão para os Estados Unidos. Então, a partir dali, a gente conseguiu se conectar com investidores, com pessoas que lidam, né, com essa temática internacionalmente. Então, foi muito bom esse networking que o programa proporcionou. Além disso, acho que o principal, né, o que foi mais importante, foi realmente trazer para a gente cada vez mais esse olhar de impacto. Então, pré-programa, a gente tinha muito pouco esse olhar, e dentro do programa que a gente começou a dar uma maior importância para isso. Então, foi aí que a gente foi buscar o nosso processo de certificação B, junto, né, também com outros programas, como, por exemplo, o Inovativa, que o Nathan comentou. A gente foi buscar o processo de certificação B, a gente foi fazer o nosso mapeamento dentro de todos os ODS. Então, realmente, o programa foi importante nesse sentido, sabe? Acho que principalmente na questão de estar mensurando melhor o nosso impacto e propondo as melhorias do que a gente pode estar aperfeiçoando, o que a gente pode estar causando mais impacto ainda, e também essa parte de networking com outras empresas, com outros investidores, outros stakeholders de forma internacional. Então, acho que foram as duas principais vertentes, assim. E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCast, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço ao Victor e ao Nathan pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por @oicriativas no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br, também em oicriativas.faac.unesp.br.
o LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.